Ela é conhecida por ser uma doença silenciosa. No Brasil, estima-se que mais de 13 milhões de casos. Diabetes é o nosso assunto de hoje. Olá, bom dia. Os sintomas da diabetes às vezes passam despercebidos, tão despercebidos que mais da metade das pessoas que têm a doença não sabe que tem. O nosso país é o quarto com o maior número de diagnósticos. Ela não tem cura, mas em 90% dos casos pode ser prevenida. E quando a gente fala em prevenção, só tem uma saída: informação. E por isso hoje nós convidamos o endocrinologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Levimar Rocha Araújo, e também a nutricionista Cássia Nascimento. Bom dia para vocês, tudo bem, gente? Bom dia. Tudo bem? Mais da metade das pessoas que tem não sabe que tem. Isso é muito grave, né, não? Isso é triste, né? Quando a gente fala que mais da metade tem a doença e não sabe, a gente fala assim, poxa, tá faltando o que você disse aí na abertura, tá faltando informação. E isso não é uma coisa só do nosso país, Érica, isso é uma coisa, inclusive, dos outros países. Os Estados Unidos, 46% das pessoas também não sabem que são diabéticas. Isso vale para o diabetes do tipo 2. Isso é importante a gente definir. A pessoa acostuma com aquele sintoma. Ela costuma acordar à noite achando que teve um jantar muito salgado e está urinando durante a noite. Então, essa é o que a gente chama na medicina de noctúria, que é urinar durante a noite, é um sintoma de diabetes. Porque ninguém vai se lembrar quantas vezes que urina ao longo do dia. Mas à noite sempre você vai se lembrar, opa, acordei 1, 2, 3 vezes, eu posso estar com sintoma de diabetes. Esse é o principal sinal, assim? É um dos primeiros sintomas e sinais que aparecem. Aquele cansaço fácil, beber muita água, a pessoa ter um emagrecimento e não perceber por que está emagrecendo, né? Não está fazendo dieta e já começou a emagrecer, a vista começou a embaçar. Então são sintomas que a gente tem que ficar atento. Outro sintoma importante é que aquela pessoa que já tem um problema de pressão alta, que tem um colesterol elevado, aquela mulher que teve um neném com mais de 4 quilos, também tem um risco maior de desenvolver diabetes. Tem uma marquinha também, depois o pessoal nosso da produção aí pode procurar, chamada acantose nigricans. Levimar, que nome difícil. O que é acantose nigricans? É um sinal que aparece no pescoço e debaixo das axilas. Lá no interior a gente chama de, parece um macuco, uma sujeirinha. Isso é um sinal de resistência à ação desse hormônio que nós vamos falar hoje, da insulina. E é um sinal que a pessoa pode desenvolver diabetes também. Bom, e a gente conhece 2 casos, o pessoal fala muito tipo 1, tipo 2 de diabetes, mas a gente tem 12 casos, né? Nós temos São mais, né? Mais de 12 tipos de diabetes, Érica. Então, o diabetes tipo 1 e o tipo 2 são os mais conhecidos. 90% das pessoas, né? Quer dizer, em cada 10, 9 tem o diabetes do tipo 2, que é aquele que tem a característica hereditária. O avô era diabético, o tio, o pai, pode pular gerações. Então, esse a gente tem como prevenir, inclusive, que ele está muito relacionado com a questão da obesidade. E a obesidade hoje é uma epidemia, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Mas no nosso país, o Brasil, a gente tem hoje uma incidência de obesidade muito grande, inclusive nas crianças. O diabetes tipo 2, ele aparece normalmente em pessoas com mais de 40 anos, mas infelizmente, no nosso país, a gente já tem tido casos de pacientes adolescentes com diabetes do tipo 2, que era raríssimo há alguns anos. Então a gente tem que estar muito atento com a questão da obesidade nas nossas crianças, na nossa população no modo geral. Se a gente for falar de alimentação, então, nesse caso, Cássia, o que a gente tem feito de mais errado, então? Olha, Érica, a falta de informação eu acho que ainda é o que prevalece, né? Apesar de vivermos hoje numa era onde o acesso à informação é muito fácil, né, pelas redes sociais, a gente observa que ainda assim as pessoas fazem muita confusão sobre o que é uma alimentação saudável, sobre o que é o carboidrato, que é o macronutriente que vai mais afetar a glicose dessas pessoas, né? Então, eu acho que essa falta de informação, de buscar uma alimentação mais saudável ainda é o maior problema. E a gente tem um monte de dietas da moda também, né? Essas dietas da moda, assim, que aparecem assim, em determinados momentos, elas também ajudam a piorar esse quadro, essa desinformação, talvez. Exato, são dietas que elas vão e voltam, né, em diversas fases aí da vida, com nomes diferentes, mas sempre buscando algum resultado mais imediato. São dietas mais restritivas, mas que em contrapartida são mais difíceis de serem sustentadas, né? O resultado é mais rápido, mas eu não consigo mantê-la por muito tempo, além de poder me trazer outros
outros problemas, né, da restrição de algum nutriente importante. Você estava dizendo da diabetes para a gente do tipo 2, que ela é genética hereditária, a gente tem que fazer um mapeamento da família também? É extremamente importante. A Cássia estava me falando uma coisa aqui que a gente percebe, ou no atendimento do SUS, até mesmo no atendimento privado, no nosso consultório, as pessoas não sabem o que é carboidrato. E muitas vezes, eu até estou levantando a bola aqui para você e para a Cássia, mas é comum o diabético chegar, tanto tipo 1 como tipo 2, Érica, e falar assim, não, doutor, eu faço uma dieta perfeita, eu não como açúcar. Aí você fala assim, então o que você comeu no café da manhã? Eu tomei leite, carboidrato. Eu comi pão, carboidrato. E comi uma fruta, carboidrato. Quer dizer, ele só comeu carboidrato no café da manhã. Então, esse tipo de esclarecimento para a população e para quem já é diabético e para quem quer evitar o diabetes é extremamente importante da gente diferenciar. Uma boa alimentação com uma atividade física regular e redução do estresse, né? Que hoje nós estamos sempre vivendo na questão da hora. O Opinião Minas tem que começar na hora, a gente tem que terminar o tempo na hora, o motorista que nos buscou em casa tem que estar na hora. E a gente, obviamente, tem que viver com horários, mas sem esse estresse do dia a dia. O estresse é uma forma, não estou falando que o estresse vai provocar o diabetes, não, mas vai ser um gatilho para o diabetes lá na frente. Mas olha só, quando a gente fala dessas restrições alimentares, a gente falou de 12 tipos. Mas essas restrições, elas são comuns para os 12 tipos? Para os 12 tipos, né? Sim, num primeiro momento, Érica, a gente não vai, na nutrição, a gente não vai distinguir qual que é o tipo do diabetes. O importante é controlar a ingestão do carboidrato, porque ele vai causar esse impacto na glicemia. Então, independente da causa, de como foi o surgimento desse diabetes, é importante, a partir do diagnóstico, o controle da ingestão do carboidrato. E esclarecer, como o Levimar falou, o que é o carboidrato, né? Porque as pessoas associam a diabetes, eu não posso mais comer açúcar. E aí associa o doce, a uma bebida açucarada, mas esquece que a farinha que a gente consome, né, dos pães, das massas, a frutose que está ali na fruta e o carboidrato de vários vegetais vão impactar na nossa glicemia também. Então, por isso que é importante o controle, não a restrição. Muito difícil a gente ficar totalmente sem carboidrato. Mas aí você tem que ter um profissional para equilibrar, para ajudar nessa orientação, para que se possa ter a quantidade adequada de consumo, né? Exatamente. Gente, e no caso, a gente tem o tipo 1, que é o da criança, que vocês disse, né? Que acomete mais as crianças. Fala um pouco mais dele com a gente. Vamos lá. Eu gosto sempre de falar, eu fico até repetitivo com a questão, quando a gente fala da insulina. A insulina é a chave de tudo. A insulina é o maior anabolizante que nós temos. Quando a gente está dando aula lá na Faculdade de Ciências Médicas, a gente fala para os alunos, conte para o seu paciente, insulina é como se fosse uma chave. Então a gente tem no nosso corpo a chave e o receptor, que nós vamos chamar de fechadura. Então fica fácil do telespectador entender. O tipo 1, ele não tem a chave. Há uma destruição dessa chave. Ele para de produzir insulina. E a insulina é o maior anabolizante que nós temos no nosso corpo. A insulina que pega aminoácido junto com aminoácido forma proteína, que são os nossos músculos. A insulina que pega ácido graxo junto com glicerol e forma gordura. E a insulina que pega glicose com glicose e forma glicogênio, que é a nossa fonte de energia. Pensa, o diabetes tipo 1, ele para de produzir insulina. Uma doença autoimune, houve uma destruição dessas células produtoras de insulina. Então, imediatamente, ele vai quebrar músculo para fazer energia, ele vai quebrar gordura, então ele vai ter um emagrecimento rápido. Vai emagrecer 3, 4 quilos assim em menos de 3 dias, vai desidratar e vai entrar num quadro de cetoacidose. Então esse quadro de cetoacidose é um quadro grave, que ele vai precisar de ser internado, vai precisar de uma hidratação mais vigorosa, vai precisar de receber insulina. Por isso que é muito difícil a pessoa ter o diabetes tipo 1 e não saber que é diabética. Quem não sabe que é diabético é o tipo 2, que ele pode passar 8 a 12 anos com o diagnóstico sem saber que é diabético. O tipo 2 é mais lento o aparecimento. Ele começa a acordar à noite, igual nós comentamos, a beber muita água. Então, ele tem a insulina, mas até aquele acúmulo de gordura, ele fechou os receptores. Então, eu não consigo, chave fechadura, a fechadura que está entupida, ele está produzindo muita insulina, mas ele não consegue abrir essa porta para transpor a glicose para dentro das suas células, onde que ela precisa de glicose dentro da célula, que ela é a fonte de energia. Ela é a gasolina do nosso corpo. Para o corpo funcionar, eu preciso de ter glicose dentro da célula. E aí, nesse desequilíbrio todo, como que se faz para equilibrar? A gente tem as aplicações, né? No diabetes tipo 1, de cara a gente vai ter que começar com insulina. No diabético tipo 2, que ele já tem muita insulina, você vai melhorar essas fechaduras. Então hoje nós temos vários medicamentos que melhoram esse controle. Então a Cássia estava falando, a alimentação ela vai ser de uma maneira geral.
Se aquele paciente ainda está acima do peso e a nutrição vai querer que ele emagreça mais um pouco, ela vai restringir um pouquinho mais. Mas se ele precisa de aumentar o peso, porque ele perdeu esse peso durante essa fase de descompensação, a nutrição vai dar um pouquinho mais de alimento para esse paciente. Então eu falo que o tratamento de diabetes são 4 pés, igual essa cadeira que nós estamos sentados, igual esse banco aqui, tem 4 pés. Um pé é a medicação. Então para o tipo 2, normalmente você usa comprimidos, para o tipo 1 você vai usar insulina, a alimentação, que nós já falamos, a atividade física, porque a atividade física facilita a entrada da glicose para dentro da célula. E o quarto é a educação. Então ele tem que ter consciência do seu corpo, consciência do que ele tem que fazer, consciência que a alimentação perfeita é o ideal para o melhor tratamento. No caso, pela sua experiência, pelos seus pacientes, você acha que as pessoas têm essa consciência? Quem tem a doença tem essa consciência? Ou há ainda dificuldades dessa mudança de rotina neles, com eles? Então, Érica, num primeiro momento, eu acho que a nutrição ainda é o que mais assusta um pouco. A pessoa ela chega já com aquela ideia de que não posso comer mais nada, não posso mais comer açúcar, não posso comer doces. Então, vem aquele medo, né, do que eu posso comer. Então é um processo realmente, porque no tipo 1, pelo diagnóstico ser mais precoce, eu percebo que a mudança de hábitos ela acaba ocorrendo mais naturalmente. Né? A criança ela já vai sendo educada com uma alimentação saudável, evitando esses açúcares de absorção mais rápida. Agora, no tipo 2, como a gente já atende uma pessoa que é uma vida inteira ali com hábitos inadequados, que não deu tanta atenção à alimentação, que muitas vezes não fazia atividade física, o sobrepeso também acompanha, então mudar os hábitos na fase adulta já é um pouquinho mais difícil, demanda um pouco mais de educação, sim. É por isso que é bom desde o início, né? Desde a infância, até uma participação conjunta da sociedade, das escolas. E falando nisso, vamos falar de políticas públicas, né? A gente tem políticas públicas que informam as pessoas, que são eficientes nessa área, nessa prevenção da diabetes. Precisa de melhorar mais, né? Hoje a gente já tem, até a própria SBD faz um trabalho bem interessante nas escolas, a gente tem alguns hospitais em Belo Horizonte, em toda a nossa Minas Gerais, que trabalha levando essa informação. A gente precisa de ser mais efetivo. A criança, normalmente, como o diabetes tipo 1 é menor, ela se sente muito isolada. Então, muitas vezes, é a única criança na escola, na sala de aula. Então, fica aquele elemento diferenciado. Então, essa aproximação é muito importante. Pensando nisso, nós há 20 anos criamos um programa, que é um programa filantrópico chamado Diabetes Weekend, que é um final de semana que a gente leva todas as crianças que têm diabetes para participar dessa colônia. E ali é a primeira vez que ele vai viajar sem os pais. Então a gente leva 100, 150 crianças sem a presença dos pais, vem crianças do Brasil todo e a gente tem uma equipe multidisciplinar com a nutrição, com a educação física, com a enfermagem, com a medicina, com a fisioterapia e com a psicologia para tentar alinhavar isso. A melhor sala de aula é a natureza e a experiência de um com o outro. E ali ele não se sente sozinho, porque todos são diabéticos. Ali o comum todos serem, né? Todos serem, não... Você se sente deslocado, é exceção. Né? Então ali é um pontapé inicial para levar essa informação. Então hoje em dia a gente, quando leva isso para as escolas, é importante que os pais, né, instruam, porque muitas vezes, imagina, ele está na sala de aula e tem uma queda de glicose, que isso pode acontecer, que aplicou muita insulina, ou durante um dever de casa, uma prova, né, ele está lá na escola e a glicose cai. Então ele não vai ter um comportamento normal, ele vai ter um comportamento de ficar muito quietinho e às vezes a gente está achando que essa criança está afastada, mas porque a glicose está baixa. Então é importante que a professora reconheça esse sintoma, nessa hora ele precisa de comer. A gente precisa de dar alguma coisa que contém açúcar para ele. Algum alimento que tem índice glicêmico elevado. Então, às vezes a gente fica assim, mas ele é diabético, está comendo açúcar. Às vezes ele está precisando daquele açúcar naquele momento. Então, a gente tem que ter... E hoje muito mudou isso também. Se ele tem uma dieta bem balanceada, se tem um bom controle, até o açúcar, muitas vezes, a gente pode introduzir, dependendo do horário. Se ele está fazendo atividade física regular, se está com o controle bem feito, a alimentação já mudou muito e a forma da gente encarar o diabetes já mudou muito, né, Cássia? Exato, até porque a alimentação para o controle do diabetes é a melhor alimentação que tem. A gente costuma dizer que é a que todos nós deveríamos seguir no dia a dia, que é aquele equilíbrio mesmo dos macronutrientes, aquela pirâmide alimentar bonita que a gente conhece e está fora de moda ultimamente, né? E dentro desse conceito de equilíbrio, 10% da nossa alimentação pode ser composto pela sacarose, que é o açúcar. Não que seja incentivado
elevado o consumo, mas até mesmo para a pessoa que tem diabetes, que está bem controlada, ela consegue equilibrar isso sim. Vamos relembrar essa pirâmide, então, que está esquecida mesmo, a gente não tem visto muito mais. O que está no topo dela? Assim? A pirâmide é o maior guia alimentar da nutrição e ela vai nos orientando com relação à quantidade de porções dos macronutrientes que a gente deve ingerir diariamente. Então, na base da nossa pirâmide, hoje, que a gente já usa a nova pirâmide alimentar, nós temos ali o exercício físico e a ingestão de água. Quer dizer, diariamente a gente deve se exercitar, qualquer que seja a modalidade, qualquer que seja a orientação. Ontem eu estava até brincando que as pessoas vão começar a fazer uma caminhada. Nossa, não posso fazer a caminhada porque eu preciso ir ao médico, preciso ver se eu estou preparado para fazer uma caminhada, mas ela não pensa que ficar em casa, sedentário, assistindo televisão é muito pior do que se ela começar a se exercitar, que seja 30 minutos ali por dia, né? Uma caminhada leve. Então, a base da nossa pirâmide hoje é o exercício e a hidratação. Em seguida, vem os carboidratos integrais, ou seja, o carboidrato integral é aquele que contém mais fibras. Ele está mais na sua forma natural. Então, a digestão tende a ser mais lenta, o processo de quebra do alimento é como se a gente fosse pensar no carboidrato um colar de pérolas, né? Então, quanto mais continhas de pérolas eu tenho, mais lenta é a digestão desse carboidrato, a quebra. Isso é bom? Sim, isso é bom. Para o controle da glicose, para o controle do peso, para a manutenção da nossa saúde, a gente tem que dar prioridade aos carboidratos de absorção lenta. Cita pra gente quais são eles, então. Olha, o pão integral, os farelos, então farelo de aveia, sementinha de chia, semente de linhaça, o amaranto, a quinoa, são alimentos integrais. Arroz integral, as massas integrais, então são os alimentos que a gente tem um conhecimento maior, né? Um acesso mais fácil. Os grãos também estão ali nessa primeira base. As gorduras boas, a gente tem muito medo de falar de gorduras, né? Da ingestão dos lipídios, que a gente chama. Mas na base da nossa alimentação a gente tem o azeite, que é riquíssimo em ômega 9, as castanhas, que são ricas em ômega 3, o abacate, né? O avocado. Então, isso tudo está ali na base da nossa pirâmide como a nossa principal fonte de energia. É claro que esse conceito de energia, Érica, vai muito de acordo com a necessidade de cada um. Por isso que os planos alimentares são individualizados. O meu gasto energético é diferente do seu, diferente do Levimar, depende muito do nosso esforço físico ao longo do dia, do nível de exercício físico, por exemplo, e é onde as pessoas erram. Em seguida, a gente tem as verduras, as frutas, que são os micronutrientes, que são ricos em vitaminas e minerais. Então, cada fruta, cada verdura tem uma cor específica e a natureza foi perfeita nisso, porque cada cor está sinalizando para a gente algum nutriente que a gente precisa. Por exemplo, os amarelos são ricos em vitamina A, os amarelos, os laranjados, por exemplo, ricos em vitamina A. Em seguida, vem as proteínas, no outro nível da pirâmide. O que são as proteínas? São todas as carnes. Frango, peixe, carne de boi, os ovos, os queijos. Todos são importantes para a manutenção dos nossos tecidos, que são a nossa massa muscular, né? E no último topinho ali, a gente tem os alimentos que a gente tem que equilibrar um consumo aí, no máximo, 1 a 2 vezes por semana, que são os açúcares refinados. O que é o açúcar refinado? Ele já é diferente daquele colar, que tem muitas continhas ali. Ele já tem uma digestão fácil. Então, rapidamente, ele é digerido, a nossa glicose está mais alta, em 15 minutos, que é o açúcar em si. Então, os doces, as bebidas açucaradas, sorvete, a batata inglesa, bolo. Então, tudo que tenha muito açúcar e muita farinha fica lá no topinho da pirâmide para ser consumido eventualmente. Ou seja, a pirâmide, a base é maior e lá o topo está pequenininho para comer o mínimo possível. E é simples, não tem mistério. Não. É a comida mesmo, de verdade, tudo. Não tem que ficar comprando, inventando moda. Exatamente. Hoje a nutrição, né? A gente fala muito dessa comida de verdade, né? Da gente desembalar menos e descascar mais. E aí não tem erro. Não tem erro. Gente, vamos falar depois do intervalo sobre os tratamentos de fato, questão de medicamento, do que a gente tem de novidade que eles trouxeram aqui pra gente. Nós vamos pro intervalo e a gente volta já já. Ela é conhecida
conhecida por ser uma doença silenciosa e no Brasil estima-se mais de 13 milhões de casos. Diabetes é o nosso assunto de hoje. Com a gente, o endocrinologista e vice-presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, Levimar Araújo, e também a nutricionista Cássia Nascimento. Vamos ouvir agora um depoimento de uma pessoa que tem diabetes, né? O Frederico Claré, que é um amigo nosso aqui da casa, ele quis contribuir com o programa e falar com a gente como que é a qualidade de vida dele hoje, né? Ele descobriu que tem diabetes aos 11 anos, é o tipo 1 então, no caso, né? Tipo 1. Vamos acompanhar? Olá pessoal, meu nome é Fred, eu tenho 32 anos, sou diabético desde os 11 e eu sempre convivi bem com a diabetes e desde sempre a gente, é claro, tem que fazer o tratamento, evitar vários alimentos, evitar açúcar, qualquer alimento que tenha açúcar ou grandes quantidades de açúcar, carboidratos também, que são outro vilão aí na vida e no cotidiano do diabético, então tem que evitar assim grandes quantidades, claro, de pães, massas, batata. Eu também evito frituras no geral, levo bem a vida, tem que, é claro, se cuidar, fazer os tratamentos recomendados pelos médicos. Eu hoje uso um combinado de 2 insulinas, uma insulina basal, que é a Lantus, que é de uso diário, e uma outra insulina que é uma Log, que é considerada uma insulina ultra rápida, de ação acelerada no organismo, que ajuda a evitar os picos, principalmente, de glicose que a gente vai tendo durante o dia, nas refeições. E é isso aí, para viver bem, tem que se cuidar, tratar, não tem nenhum segredo, nenhum remédio não. Valeu! Obrigada pela contribuição, Fred. E como ele disse, ele tem uma qualidade de vida hoje, né? Melhor e tudo mais, porque ele segue também os tratamentos, né? A gente está vendo o Fred ali, tá bonitão, né? Na câmera. Isso aí, a ideia do diabetes é essa. Hoje a gente está tendo um grande apoio popular, porque artistas, né? Da televisão de um modo geral, de outras emissoras, tem aparecido mais e contribuído, falando, eu também sou diabético, então isso ajuda a tirar esse estigma. Que quando você pergunta para o diabético, eles ficam, nossa, mas você é diabético? Nem parece que é diabético, como se o diabético fosse uma coisa do outro mundo. Não, é uma pessoa normal, igual eu uso óculos, igual não tem, o daltônico não vê cores, o diabético ele não produz insulina, né? Então não tem, não, mas você nem parece, não tem que parecer mesmo não. Que bom, né? Que bom que não parece, né? Então a gente fez uma palestra tem 3 sábados, fizemos só para pacientes diabéticos em São Paulo. E a gente contou com um ator, não sei se eu posso falar, que ele é de outra emissora. Pode falar. Mas ele fez vários filmes aí, o Zé Loreto. Então eu e o Zé Loreto e a Cássia também fizemos uma apresentação em São Paulo para pacientes, né, desmistificando essa questão do diabetes. E o Fred ele vem contribuir muito aí, mostrando, ele faz um tratamento, que é um tratamento top, que é o que a gente chama de basal bolus. É uma insulina lenta que dura 24 horas, porque mesmo se ele não alimentar, ele tem que tomar essa insulina para manter as funções basais, vitais dele. E a insulina em forma de bolos, que é a insulina que a gente chama de ultra rápida, ela vai ser usada quando ele for alimentar. Então ele tomou café, ele tem que aplicar insulina. Almoçou, tem que aplicar insulina. Quando a gente fala aplicar, as pessoas às vezes têm medo de injeção, que a gente lembra daquela... Acham que é isso, que é aplicar assim, né? Aquela famosa insulina, aquela famosa bezetacil. Não, é subcutâneo, é bem leve, pode aplicar no abdômen, pode aplicar no bumbum, na coxa, no braço, né? Uma agulha bem pequenininha e é indolor. Insulina não dói. Isso é importante ficar bem claro. Claro, a gente tem que ter, uma proteína, então tem que ter um cuidado especial com a manutenção da temperatura, mas hoje nós temos insulinas maravilhosas. Antigamente, a insulina foi descoberta em 1921 por um professor de fisiologia. Eu também sou professor de fisiologia. Eu fico imaginando como é que esse Dr. Frederick Banting, que tem o mesmo nome do Fred aí, né, descobriu essa insulina na Universidade de Toronto. Não temos 100 anos que a insulina foi descoberta. E isso realmente revolucionou o tratamento de diabetes do mundo. Antes, as crianças com diabetes viviam 3 meses. Então, achou que fosse um milagre do século que estava curado o diabetes. Não, está controlado o diabetes. Então, o diabetes hoje não tem cura. Nós estamos estudando diabetes, cada dia mais, bilhões de cientistas no mundo inteiro estudando sobre o diabetes, mas hoje a gente tem controle para levar uma vida extremamente regular e viver mais tempo, inclusive, de quem não tem diabetes. Porque a Cássia falou isso e acho que essa frase da Cássia não podia passar despercebido. A alimentação do diabético é a alimentação mais saudável que existe. E que a gente poderia ter, que a gente tem que ter. Poderia, né?
Por exemplo, a alimentação do brasileiro era a melhor alimentação que a gente tinha, Érica. E isso está se perdendo. Qual que era o alimento do brasileiro? No almoço, por exemplo, arroz, feijão, que um combina com o outro, que a gente tem aminoácidos essenciais, que a mistura do arroz com feijão é ótima. Então, arroz com feijão, e nós somos o único país que come isso todo dia. Né? Você vê aqui do lado da Argentina, eles não comem arroz todo dia. Né? Nem Portugal come arroz igual a gente come. Então, arroz e feijão, a verdura de folha, que a Cássia citou muito bem, a fibra diminui a absorção do carboidrato. É muito importante e é uma coisa que eu gostaria muito de falar aqui, lembrei agora na hora da alimentação. A primeira glicose que altera no tipo 2 não é de jejum, e os médicos ficam pedindo para fazer glicose de jejum. A primeira glicose que altera, por isso que tem 50% dos pacientes não sabem que são diabéticos, é a depois da refeição. Então, meça a sua glicose 2 horas depois que você tomou o café da manhã, 2 horas depois que você almoçou. É essa que vai estar alterada. Levi Maia, qual que é o valor normal, já que você está falando isso? O normal da glicemia em jejum é até 99. Depois da refeição, ela vai pular para 140. Todo mundo que está aqui nessa sala tem que estar até 140 depois da refeição. Se ela passa de 200, já é diagnóstico de diabetes. Tá? Então, 2 horas depois da refeição, passou de 200, é de diagnóstico de diabetes. Ah, Levi Maia, e se ficar entre 140 e 200? É o que a gente chama de intolerante à glicose. A nossa sociedade, eu não gosto desse termo, mas como eu sou vice-presidente, a gente usa o pré-diabetes. A gente quer que esse paciente tenha que ter um pouquinho mais de cuidado, que ele tem uma chance maior de se tornar diabético. É importante que a gente meça, quem não tem diabetes também meça a glicose periodicamente, gente? Sim, principalmente se você tiver uma história familiar, igual nós comentamos, um avô que foi diabético, você tem que saber seus níveis glicêmicos, né? Então, se você está ganhando... está acima do peso, se a cintura abdominal aumentou, se você já tem problema de pressão, de colesterol, então a gente tem que estar de olho aí nas nossas Então, esse é o principal exame que se faz para poder diagnosticar? A gente também tem um exame bem interessante chamado glicohemoglobina, ou hemoglobina glicada. Esse exame te dá uma média dos últimos 3 a 4 meses. Então, você sabe como é que flutuou a sua glicose só com esse exame de sangue. Então, isso hoje já vira diagnóstico de diabetes. Normal de 4 a 6%, mas se ele está acima de 5,7%, a gente já chama de pré-diabetes. E acima de 6 já é diagnóstico de diabetes. E o que a gente tem de novidade? Você falou de pesquisas que a gente tem aí, né? Para buscar uma qualidade de vida melhor para quem tem diabetes, medicamentos, aparelhos. O que tem de novidade no mercado para ajudar nessa qualidade de vida? Ô, Érica, a gente teria que ter um programa só para falar de novidades. Eu acho ótimo quando eu falo isso para você. Vamos setorizar, né? Para o diabetes tipo 2. Antigamente, todo remédio para o diabetes tipo 2, lembra que o diabetes tipo 2 aparece depois dos 40 anos, é aquele que tem uma hereditariedade, que tem uma história genética muito importante e que a gente pode evitar. Nós temos medicamentos hoje que ajudam esse paciente a controlar a glicose, controlar a pressão e a emagrecer. Porque antigamente todo remédio para o diabetes tipo 2 fazia o paciente engordar mais ainda. Hoje não. A gente tem medicamentos novos, temos medicamentos orais que tem uma proteção melhor do rim, uma proteção do coração, reduzindo o índice de infarto, reduzindo acidente vascular cerebral, que é o famoso derrame, né? E protegendo o rim. Então você tem medicamento que um comprimido por dia vai fazer você perder glicose pela urina, vai fazer você perder peso pela urina e diminuir a pressão. Se você diminuir o peso, você diminui a pressão. Então, uma das novidades que a gente tem em relação à medicação oral. Medicações injetáveis para o tipo 2. Hoje a gente consegue colocar um pouquinho de insulina, que o diabetes tipo 2 também pode usar insulina, mas misturando com medicamentos que façam que ele reduza o peso. É como se ele fizesse, entre aspas, uma cirurgia bariátrica. Ele vai sentir mais saciado. Um pouquinho que ele come, ele já está satisfeito. Então você corrige 2 defeitos ao mesmo tempo. A questão da obesidade e a questão da glicose. Então são as principais novidades nos últimos tempos para o diabetes tipo 2. No tipo 1, você está com 2 aparelhinhos aí na mesa. Qual o primeiro que a gente vai falar? Vamos falar desse aqui primeiro. Esse é um aparelhinho que serve tanto para o tipo 1 como o tipo 2. Esse aparelho antigamente a gente tinha que fazer as famosas pontas de dedo, né? Você tem que furar o dedo para medir a glicose. Esse você só passa por cima da roupa mesmo. Passa mesmo assim? Passa assim, consegue isso. Medir? Você tem que ter um sensorzinho. Você prega um sensorzinho na pele. Passa assim. Esse sensor dura 14 dias, você pode tomar banho com ele, pode mergulhar, e aí ele vai fazer toda a sua avaliação da sua glicemia. Ele te dá as últimas 8 horas como está a sua glicose e te dá uma coisa mais importante, que é o que a gente tem falado hoje em dia. Ele aparece uma seta, que a gente chama de seta da tendência. Ele te dá a tendência se a
glicose está subindo, se ela está caindo. Isso é um conforto para o paciente. Você imagina, você está apresentando um programa aqui agora, você mede sua glicose por cima da roupa mesmo, né? Você passa, ele vai te dar a glicemia, a gente tem seu sensor, senão a gente poderia mostrar. E aí a gente consegue ver se essa glicose está caindo, se eu tenho que comer alguma coisa rápido, ou se ela está subindo, se eu vou ter que aplicar insulina. Então, é uma novidade bem interessante. A gente ainda não tem no SUS, você tinha me feito a pergunta durante o intervalo. Eu espero que isso a gente consiga, né, com esses próximos governos, que isso chegue ao SUS, porque você pode fazer quantas glicemias, quantos scanners você quiser por dia. Hoje, a nossa média, quando a gente faz o furo do dedo, a média do brasileiro é de 2 medidas apenas. O diabetes tipo 1 monitoriza um pouquinho mais, monitoriza 4. Quando ele tem um aparelho, ele chega a fazer, em média, 16 vezes por dia. Isso é muito mais interessante, que os trabalhos mostram que quanto mais a pessoa se monitoriza, melhor é o controle. Sim, né? você sabe o que fazer melhor, né? E esse outro aparelho aqui, o Isso que daí que é uma grande novidade. Isso é uma bomba de infusão de insulina, né? Você tem insulina aí, só insulina rápida. Então, em vez de aplicar as famosas insulinas, ele também tem um medidor, ele vai informando a glicemia. Então, você não tem agulha, você tem um catéterzinho de plástico que você troca a cada 3 dias na pele. Assim? Coloca na pele, na no pele. abdômen, ou nas costas, no bumbum, na região lombar. E aí a gente consegue ver a variação da glicemia e ele tem um dispositivo. Se ele percebe que a glicose está caindo muito rápido, ele para de infundir glicose. Então isso para crianças ou aqueles pacientes que têm crises de hipoglicemia muito frequente, é um tratamento revolucionário, que você consegue realmente calibrar esse paciente. Você consegue fazer um ajuste, ainda um aparelho, esse já é um aparelho mais caro. Os dois são caros, difícil acesso? A bomba de infusão é bem mais cara. Aqui, eu acho que eu vou falar, custo está em torno de R$239. Esse daqui? Para 14 dias. E esse daqui? Esse daí, essa é a bomba mais cara, ela está custando em torno de 20 a 25 mil reais. Muito inacessível ainda, né? Mas quem sabe com o as tempo, pesquisas chegando ao mercado, a gente consegue um acesso melhor para a população, né? Gente, vamos para o intervalo, a gente volta já já? Estamos de volta falando hoje sobre diabetes. Cássia, fala com a gente, para a gente finalizar esse bloco aí, sobre essa restrição alimentar excessiva e o tal do índice glicêmico. O que é ele? Qual que é a importância dele nesse processo de controle da doença? Érica, o Fred falou sobre carboidrato, ele citou alguns carboidratos e a gente, na hora de falar, acaba misturando assim, como se tudo fosse um vilão, né? E, na verdade, os carboidratos de absorção rápida, que são aqueles que têm um alto índice glicêmico, é os que a gente tem que evitar realmente no dia a dia, né? Como ele bem citou. Agora, os carboidratos de absorção lenta, que tem baixo índice glicêmico, a gente tem que dar prioridade, sim. São uma boa fonte alternativa de energia. Hoje, a gente está ouvindo muito sobre a restrição do carboidrato, como se ele fosse um vilão. Na verdade, são os extremos, né? Ou a gente exagera demais ou a gente quer cortar totalmente. O caminho é ali no meio, é a gente equilibrar essa ingestão. As dietas restritivas em carboidrato, elas têm sim indicações, mas tem muitas contraindicações também. É mais uma ferramenta da nutrição para que a gente possa estruturar o carboidrato. Eu costumo dizer que a grande maioria das pessoas não precisa de uma restrição, elas têm que aprender a porcionar esse carboidrato. A gente não sabe comer carboidrato. A gente não sabe o tanto que está comendo, come em excesso, o carboidrato é bem concentrado. Se a gente for comer, por exemplo, um pãozinho francês, esse nosso aí tradicional, ele vai ter em torno de 30 gramas de carboidrato. Isso, às vezes, é quase que o carboidrato de um almoço inteiro. E muitas vezes a gente come 2 pãezinhos no café da manhã. Mais as frutas, mais o leite. Então, fica muito carboidrato. A questão é a gente equilibrar mesmo. Você estava citando para a gente algumas frutas que têm um índice glicêmico altíssimo? Sim, por exemplo, manga ou o suco das frutas, suco de laranja, suco de uva, são sucos bem concentrados em frutose. A gente já triturou a fibra, então a digestão tende a ser mais rápida. Então, o melhor é comer a fruta ou dar prioridade a sucos mais cítricos, como a limonada, por exemplo, Maracujá, o suco de maracujá. limonada. Exato, que a gente usa pouca fruta. Você queria dar uma fechada com a gente, reforçar a questão dos sintomas, né, Essa doutor? questão do índice glicêmico é fundamental a gente achar que é porque é natural, né? A cana de açúcar. Açaí que está na moda, tem, né, um monte de glicose ali no meio. Tem que ter cuidado com isso. A alimentação tem que ser uma alimentação balanceada, dependendo do quanto que... Eu não posso falar da dieta lá do Zé Aldo, que o Zé Loreto interpretou no cinema, que é um pugilista
com a dieta de alguém que está sentado o dia inteiro no escritório. Então, cada um, nós somos diferentes. Então, cada um tem que ter uma alimentação específica. Diabetes não é um bicho de 7 cabeças. Então, o mais importante que a gente falou aqui hoje é a gente ter essa conscientização, ter uma visão diferente, diferente de tratar diabetes e tratar do diabético. A gente prefere ver a pessoa como um todo. Por isso que nós somos seres únicos. E o primeiro médico da gente tem que ser a gente mesmo. O primeiro nutricionista temos que ser nós mesmos, com uma equipe para nos auxiliar. Só assim que a gente vai conseguir ter uma vida mais saudável, mais cheia de coisas boas. Está aproximando o Natal, o Ano Novo, a gente faz tantos pedidos, então que a gente faça coisas factíveis. Eu não quero emagrecer 10 quilos, eu quero emagrecer 1 quilo por semana, 1 quilo a cada 2 semanas, e aí a gente vai conseguir chegar lá na frente de uma maneira mais saudável. Verdade, ver que cada um é individual, por isso não adianta buscar na internet, ver dica de coleguinha, não adianta, o que o vizinho fez, né? A gente tem que ser único, né? Por isso que é bonito a medicina, por isso que é bonita a vida. A gente queria agradecer, muito obrigada pelas informações, pelos esclarecimentos aqui hoje com a gente, viu? Obrigada. Obrigada a você também pela sua companhia, um ótimo dia para você. Amanhã estou de volta às 8h30, eu te espero. Até lá.